Olá pessoal, meu nome é Elcio, estamos aqui de volta estudando a uso capião, é nossa última aula da uso capião e agora eu vou dar algumas dicas processuais da uso capião. Essas dicas estão previstas no artigo 216, letra A da LRP, da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015/73, e pela doutrina e pela jurisprudência. Vamos lá? Então vai anotando aí dicas processuais da uso capião. Primeira, eu já disse algumas vezes e repito, o advogado, ao ser procurado por um cliente para ajuizar uma ação declaratória da uso capião, vez que a gente já aprendeu que o juiz, quando sentencia, ou a ata notarial, quando ela é lavrada, ela apenas declara algo que ocorreu no pretérito, algo que ocorreu no passado. O advogado pode optar pela via judicial ou pela via extrajudicial, procurar o fórum ou procurar o cartório de notas que quiser. Lá no fórum, o objetivo é a sentença declaratória. No cartório de notas, o objetivo é a ata notarial a ser lavrada pelo tabelião. Isso tudo está no artigo 216, letra A da LRP. O que o advogado vai ter que apresentar na petição inicial ou perante o tabelião? Uma planta e um memorial descritivo do imóvel. Portanto, vai ter que contratar um profissional do CREA, provavelmente um engenheiro, que vai fazer a planta do imóvel uso capiendo, bem como o memorial descritivo do imóvel. O que é memorial descritivo? É um documento redigido por alguém que tem a CREA, provavelmente o engenheiro, onde ele vai narrar, em Word, tintim por tintim, detalhadamente, como é aquele imóvel. Então, se você tiver usucapindo, por exemplo, um lote de 360 metros quadrados, dividindo a direita com fulano, a esquerda com Beltrano, frente para a rua tal, tantos metros de frente, tantos metros de fundo, tantos metros à direita, à esquerda, enfim, vai detalhar o imóvel, casa de alvenaria, 4 cômodos, paredes brancas, um banheiro, uma cozinha, vai detalhar o imóvel no memorial descritivo. Isso é fundamental. Professor, para que serve a planta e o memorial descritivo? Futuramente vai ser aberta uma matrícula imobiliária daquele imóvel usucapido. Ao abrir a matrícula imobiliária, o registrador de imóveis, no caput da matrícula, ele descreve minuciosamente aquele imóvel. E aonde que ele vai colher esses dados? Justamente da planta e do memorial descritivo. Portanto, é imprescindível, na petição inicial ou perante o tabelião, apresentar a planta e o memorial descritivo do imóvel. Terceira dica: apresentar certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel. O que é isso? Você vai ter que ir ao fórum e demonstrar que aquele imóvel não é objeto de lide, que sobre aquele imóvel não para nenhum litígio judicial. Pegar a certidão negativa significa isso. Você pode pedir em nome do requerente, né? Em nome dos requeridos, se o fórum não te informar pelo imóvel. Provavelmente pelo imóvel ele não vai te informar, então você pegar a certidão negativa só da comarca, da localidade onde está o imóvel, é situado o imóvel, as certidões negativas em nome do requerente e dos requeridos. Quarta dica: se a sua usucapião for ordinária, quando eu lecionei o usucapião ordinário eu disse isso, repito agora, o que tem que estar grampeado na petição inicial? O justo título. O que vai ter que ser apresentado no cartório de notas? O justo título. Lembrando, como eu já falei no outro vídeo, que justo título deve ser compreendido qualquer documento suficiente para ser levado a registro. Escritura pública, contrato particular se o imóvel não ultrapassar 30 salários mínimos, sentença da partilha do divórcio, sentença da partilha do inventário, carta de arrematação, sentença do juízo divisório, entre outros. Ou seja, um documento que pode ser levado a registro. Você chega no cartório, pede isso, o tabelião faz a autuação desses documentos,
ou se for no fórum, o escrivão, o diretor de secretaria, faz a autuação desses documentos e analisa. Se for no fórum, manda citar os confinantes, manda citar os réus. Se for no cartório, manda notificar os réus. Lembrando quem são os réus da ação de uso capião? A pessoa em nome de quem está registrado o imóvel, bem como todos os que fazem divisa, bem como todos os confinantes. E todos devem ser citados pessoalmente. Todos devem ser citados pessoalmente, inclusive, se casados forem ou viverem em união estável, os cônjuges. Por quê? Porque o uso capião é uma ação que versa sobre direito real. E aqui, vou dar uma informação importantíssima. Citou, ou cartório notificou, permaneceram silentes, ótimo, bate palmas. Por quê? Porque o silêncio, nessa hipótese, nos termos da Lei 13.465 de 2017, uma lei que já tem mais de 2 anos, o silêncio vai importar em anuência. O silêncio importa em concordância. Em outras palavras, se os réus não manifestarem contrariedade perante o juiz ou perante o cartório, ótimo para o requerente, ótimo para o uso capiente. Por quê? Porque o juiz ou o tabelião vai concluir que os réus concordaram com aquela uso capião. Informação importantíssima. União, Estados e Municípios, a Advocacia Geral da União, onde eu trabalho, a Advocacia Geral do Estado e a Advocacia Geral do Município, onde estiver localizado o imóvel, tem que receber cartinha. Não precisa de ser pessoalmente a intimação, pode ser pelo via dos correios. Então tem que mandar o tabelião ou o juiz, manda uma carta para a AGU, para a AGE, para a Procuradoria do Município, informando o imóvel usucapiendo. Por quê, professor? Porque a gente já sabe que imóveis públicos, como regra, pelo menos na interpretação literal da Constituição Federal e do Código Civil, existem decisões que falam o contrário, né? Mas a literalidade do Código Civil, a literalidade da Constituição Federal, imóveis públicos não se sujeitam ao usucapião. E quem é que vai falar para o juiz que aquele imóvel não pode ser usucapido? O procurador da União, o procurador do Estado, o procurador do município. Ou ainda que haja algum interesse público, né? Às vezes é uma área de preservação ambiental, é uma área que tem proteção ambiental, também incumbe ao advogado público não permitir o usucapião, ou pelo menos delimitar dentro do direito a extensão daquela usucapião. Outro cuidado, o oficial de registro de imóveis tem que publicar os editais, dando ciência para o povo, dando ciência para terceiros interessados que aquele imóvel está sendo usucapido. O juiz tem que mandar publicar editais, né? E publicando editais, a gente lembra que tem que nomear curador especial depois, se for em juízo. Então, se o processo estiver tramitando judicialmente, além de publicar editais, nomeia-se curador especial. Se for no cartório de notas, publica-se editais. Esses editais têm que ser em jornal de grande circulação e também é muito bom que se fale se o Tribunal de Justiça, que regula a atividade cartorial, permitir, pode ser pela internet. Deu problema na via extrajudicial, deu lide, deu pretensão resistida, acabou a via extrajudicial. A via extrajudicial usucapiônica, ela só é permitida se não houver pretensão resistida, se não houver lide, se não houver ninguém que dê chilique. Teve pretensão resistida, o cartório para de trabalhar, pega a autuação e manda para o juiz, manda para a via judicial. E a rejeição do pedido na via extrajudicial, obviamente, com força no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, no princípio da inafastabilidade da jurisdição, naturalmente você pode ir a juízo. Caso haja impedimento na via extrajudicial, ainda lhe resta a via judicial. Então, relembrando, houve pretensão resistida ou o cartório de notas, cartório de registro se recusou, manda para a via judicial. Informação importante, se o imóvel usucapiendo for um apartamento, for uma sala, for uma unidade em condomínio edilício, não precisa de citar os confinantes, basta citar o síndico.
Repetindo, está usucapião do apartamento, sala ou qualquer unidade condominial em condomínio horizontal, em condomínio edilício, basta citar o síndico, não precisa citar os confinantes, não precisa citar se for na via judicial, notificar se for na via extrajudicial. E o síndico vai se manifestar. Naturalmente, se o síndico ficar silente, se o síndico se omitir, a sua omissão importa em concordância, importa em anuência. Ok? Então, lembra de publicar editais, publicar edital pela via eletrônica, se o Tribunal de Justiça permitir. Houve pretensão resistida via judicial. Se você não concordar com a rejeição notarial, ainda lhe resta um procedimento judicial que chama-se procedimento de suscitação de dúvida. O que é o procedimento de suscitação de dúvida? Toda vez que você tem uma pretensão perante um cartório e o cartório se recusa a acatar a sua pretensão, você pode falar para o juiz, resolve aí. Ou então o próprio cartório pode fazer isso. Suscitar a dúvida, em outras palavras, para ser bem didático, é o cartório falar para o juiz ou o interessado falar para o juiz, olha, pela via extrajudicial eu não consegui resolver. O cartório se recusa. Eu não concordo com a recusa do cartório. Juiz, decide aí. O que o juiz faz? Decide a suscitação de dúvida e determina que o cartório faça ou não faça. Ok? Tá aí algumas dicas processuais da usucapião. Um grande abraço.